Ouvir, guardar e viver é o caminho da vida eterna. Olá, meus queridos amigos e irmãos, a graça e a paz sejam com vocês. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para refletirmos na palavra de Deus. Que o seu coração esteja aberto, porque Deus sempre tem algo novo para nos ensinar. Eu me chamo Romildo Gugel e este é mais um momento para pensarmos juntos com as Escrituras Sagradas. Fique comigo até o final e seja edificado pela elucidação da palavra de Deus. Eu quero lhe chamar a atenção para a leitura de um versículo que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 51, que diz: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, cujo propósito e intenção afirmados por ele mesmo é que os sinais realizados por Jesus e registrado no seu livro, que é o Evangelho que ele escreveu, certo? Ele diz que servirá para que os leitores creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, através dessa fé, tenham vida no seu nome. Isto se percebe ao que o apóstolo descreveu perto de finalizar o seu evangelho. Confira comigo lendo lá em João 20, 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O pano de fundo histórico de João 8 aconteceu provavelmente durante a festa dos tabernáculos em um diálogo com os líderes religiosos judeus. O clima aqui é tenso e de confronto espiritual direto, na estrutura dos alicerces da forma que eles apoiavam e acreditavam. Os judeus confiavam em sua descendência de Abraão. Jesus confronta com essa segurança deles e aponta para uma realidade espiritual. Enfim, o debate gira em torno da verdade, da liberdade, da filiação e da vida. A declaração solene e radical de Jesus em João 8,51, que diz: em verdade, enfatiza algo absolutamente essencial, sublinhando algo que deve ser ouvido e observado. Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, a palavra guardar no grego, tereon, significa obedecer, significa preservar, significa internalizar. Não é um ato externo apenas, mas uma postura de ouvir ou ler atentamente, armazenar no coração para ser utilizada na prática da vida. Aqui está a chave. Não se trata de conhecimento intelectual, é submissão prática à palavra de Cristo. A postura de ouvir do leitor do Evangelho deve incorporar na sua vida a palavra de Deus em completa subordinação e elucidação do que entendeu das explicações do Evangelho deixada pelo apóstolo de Cristo. O cristão é desafiado a andar em conformidade com esse Evangelho. A prática do Evangelho deve ser o modus vivendi daquilo que foi destinado esses escritos como sendo a palavra de Deus. O termo nunca haverá a morte da nossa perícope causou escândalo aos ouvidos dos judeus, pois eles estavam interpretando que se tratava da morte física. Perceba que os judeus disseram em João 8,52: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes:
Se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Eles interpretaram literalmente, acusando Jesus de ter demônio, pois argumentam que figuras como Abraão e os profetas morreram questionando a autoridade de Jesus sobre a morte. Jesus aqui está falando de algo muito mais profundo. Aqui Jesus não está negando a morte física. Aqui Jesus está apontando para a experiência da morte espiritual eterna. Jesus está conectando a experiência da morte como uma passagem para a vida eterna. Perceba que o que Jesus fala ainda em 2 outros textos sobre esse mesmo assunto. Em João 5,24 diz o seguinte: na verdade vos digo, de que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em João 11, 25 ao 26 diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Ou seja, estas palavras verbalizadas por Jesus acentuam com bastante clareza que a morte deixa de ser o destino e passa a ser apenas uma passagem para a eternidade com Deus. Jesus está revelando que existe uma dimensão de vida que poderá começar agora mesmo e atravessar estendidamente para a eternidade. João 8,51 não é apenas uma promessa futura, é um chamado para o presente. As implicações do texto giram em torno de guardar a palavra com estilo de vida. Não basta ouvir pregações, conhecer versículos, muito embora isto de fato tenha um alto grau de importância. Não basta só ouvir e conhecer, é necessário praticar diariamente. Submeter as nossas decisões à palavra de Deus. É necessário viver em obediência às palavras de Cristo. Quem guarda a palavra vive diferente, meu querido. Vive com a consciência de vida eterna constantemente na sua vida. Quem guarda a palavra não vive dominado pelo medo, pela angústia da morte. Não vive apenas para o agora. Tem seus valores ligados com os valores eternos. A vida deixa de ser centrada no tempo e passa a ser centrada na eternidade. O Kairós de Deus entrará no cronos da sua vida. Preste atenção ao que eu vou lhe dizer agora. Guardar a palavra é sinal de que a pessoa nasceu de Deus. Isso está escrito em João 8,47, que diz: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem ouve as palavras de Deus está espiritualmente vivo. Quem não guarda continua em estado de morte espiritual, mesmo estando biologicamente vivo. Os judeus da época de Jesus também acharam muito duro esse discurso de Jesus. Mas essa é a verdade revelada por Jesus, tanto a eles como a nós também. Para finalizar, ouça ainda o que eu quero lhe dizer, meu querido. A prova de que alguém venceu a morte não é balizada pelo que venhamos pensar ou dizer, mas por quanto ele vive obedecendo a palavra de Cristo. Jesus não está oferecendo apenas uma promessa futura, mas está revelando uma realidade presente. Guardar a palavra diz respeito a viver na luz de Deus. Viver na luz é a prova autêntica que já vencemos a morte. Vencemos a morte guardando a palavra de Deus. Este procedimento nunca nos levará à morte, como condenação eterna.
Guardar a palavra não é ouvir apenas, mas é viver, é obedecer, é deixar a palavra governar nossas decisões. A frase do texto, nunca verá a morte, é sobre nunca experimentar a separação eterna de Deus. Agora, se você guarda a palavra de Cristo, sua vida muda, seus desejos mudam, seu caminho muda e, principalmente, você já passou da morte para a vida. Meus queridos, gostaria muito que você pensasse nisso. De Natal, Romildo Gurgel.